Muito bem, pessoal, tudo bem com vocês? Mais um vídeo de detalhes aqui no Falando de Carro e hoje estamos de frente com o Fiat Fastback 1.0 Impetus, a versão topo de linha com motor 1.0 turbo. Então se inscreva aqui no canal, já deixe seu like e vamos conferir tudo sobre esta versão topo de linha 1.0 que vou te falar, não deve nada para a versão Abarth 1.3, inclusive na performance eu vou contar isso para vocês, o porquê que eu achei esse carro bem melhor do que a versão 1.3 turbo, pessoal. Vamos lá. Essa daqui é uma versão topo de linha, né, 1.0 turbo, conta com os mesmos equipamentos da versão Abarth, mas com alguns detalhes diferentes para a gente poder ver nas ruas que se trata de uma versão 1.0, enquanto a outra é 1.3. Nessa daqui, que é a versão Impetus, a gente tem esse detalhe prateado aqui, né, um prato escovado na parte inferior, detalhes na vertical ali também nesse estilo prata metalizado, né, fosco, e aqui na parte superior também com o símbolo da Fiat, claro, né? E a badzinha ali, ó, da bandeira da Itália, né? Esse detalhe fica Black Piano ainda, né? Nessa versão, o cromado ficaria bem exagerado, então a Fiat resolveu deixar aí uma máscara negra no carro que ficou bastante interessante. E aqui nós temos faróis 100% em LED com DRL, luz de seta e farol por LED por espelho, inclusive com farol alto automático. Então, ó, a gente tem aí a luz de LED com luz de posição, tá piscando, né? Depois eu vou deixar para vocês aí o DRL para vocês conhecerem. Temos este detalhe aqui, como eu falei para vocês, nessa parte vertical com sensor dianteiro. Este detalhe aqui na vertical é justamente para dar essa impressão de altura na frente do carro. Se ele fosse horizontal, a frente ficava baixa. Dessa forma a gente tem uma impressão que o carro é mais alto. Então é por isso, é uma estratégia, né, de design para dar uma aparência, né, em um carro maior, sendo que ele não é, né, de fato. Bom, ali nós temos luz de neblina por LED também com sistema Corning Lights. Então quando a gente vira para um lado ou vira para o outro, essa luz acompanha, né, a curva, fazendo uma iluminação melhor no chão, né, um ponto bastante interessante. Lembrando, pessoal, que a gente está falando de uma versão aí de 145 mil reais, do jeito que vocês estão vendo aqui, nessa cor metálica, né, com tudo que tem direito. 145 mil reais. Quero saber de vocês aí se vale a pena ou não investir tudo isso no Fiat Fastback. Quero saber de vocês, já comentem, né? Vale a pena o Fastback? Vocês gostaram do carro? Particularmente me chamou a atenção, é um carro bonito, bonito mesmo. Mas faz frente ao Nivus? E aí, o que vocês acham? Faz frente ao Volkswagen Nivus? Comentem que eu quero saber enquanto eu vou mostrando o resto do carro aí para vocês. Bom, então chegando aqui na parte lateral, né, nós temos essas rodas de liga leve, preto com diamantado, é a mesma roda da versão Abarth, mas aqui com esse detalhe de duas cores, né? Que na minha opinião é bem mais bonito, deixa o carro mais elegante de certa forma, né? Tô pegando aqui a medida certinha, né, para eu poder falar para vocês, 2,5 de perfil 45 e aro 18, né? Então uma roda aí bastante interessante. Acho bonita essa roda, por sinal, tá? Ela tem um design bem interessante. A roda, apesar de ser grande, é confortável para o dia a dia. A Fiat sempre soube acertar bastante, né, ajuste de suspensão para o nosso mercado, e o carro, mesmo com essa roda grande, ainda é gostoso. Esse aplique aqui segue na parte inferior, né, dando essa carroceria meio crossover. E vou te falar uma coisa, se tivesse essa versão aqui pintada na cor do carro, eu acho que ficaria mais interessante. Quem sabe uma versão Abarth, de fato, não tenha isso, né? Mas eu acho que na cor do carro ficaria mais interessante, inclusive esconderia, né, essa proporção aqui, né, que parece que a roda é menor. Então, pintando na cor do carro, você tem uma impressão diferente. Eu acho que valeria a pena aí, as pessoas que gostam de customizar carro, valeria a pena, hein, vocês fazerem isso. O retrovisor dessa versão é pintado na cor do carro com repetidor de seta, aliás, desculpa, preto com repetidor de seta e função de rebatimento automático, tá? Que eu já vou mostrar. Aqui nós temos esse detalhe cromado na parte inferior, né? Se trata de uma versão com apelo um pouquinho mais refinado e sistema keyless, né? Então aqui a gente faz dessa forma para abrir e aqui a gente faz dessa forma para fechar. O espelho vai rebater daqui a pouquinho, que eu já vou deixar ele para vocês visualizarem. Olha lá, rebateu o espelho e ficando bem de perfil. Aí vocês conseguem entender, né, o conceito do Fastback. Então a carroceria coupé, né, você tem a coluna C mais inclinada, dando esse ar mais fluido para o carro, né, como aconteceu num BMW X6, num GLE coupé, né, Nivus e por aí vai, né, essas carrocerias coupés entraram nesse segmento de entrada. Freia disco apenas na dianteira, e essa cor metálica que eu gosto bastante dela é que ela parece os vincos, né? Então a gente tem esse vinco aqui, nós temos essa outra musculatura aqui na parte superior, né? Então por conta da cor metálica, inclusive esse detalhe aparece que nas cores sólidas não. Então eu gosto bastante das cores metálicas justamente por conta disso. O carro aparece de certa forma
E eu acho muito interessante, né, vocês visualizarem aí como que é o Fastback. É um carro de 4,47 m de comprimento, né? Ele tem um bom balanço traseiro com mais de 500 litros de porta-malas que eu vou chegar lá e mostrar para vocês. Então é um carro muito interessante neste sentido, né? Bom, nós temos aqui o teto em preto nesta versão, tá? E puxando aqui, nós temos a abertura. Vamos lá, vamos mostrar um pouco desta motorização para vocês, né? E mostrar aqui o capô. Ele faz essa apresentação, né, de áudio. Vou deixar aqui, ó, tudo aceso para vocês visualizarem. Porque esta versão conta com 1.0 Firefly Turbo, ou Turbo GSE, né? Motorização T3 internamente, como a Fiat chama. 3 cilindros, são 130 cavalos de potência quando abastecido com etanol, 20,5 kg de torque máximo praticamente, atrelado a um câmbio automático do tipo CVT, que simula aí 7 marchas virtuais e 0 assim aí na casa dos 10 segundos, tá, pessoal? A gente vai tirar os números desse carro. Confesso que estou bastante curioso, ele tem uma performance de retomada aí bem interessante. Esse CVT tem uma calibração bem esperta, gostei mesmo do carro, assim, mais interessante do que o próprio 1.3 turbo. E aqui, ó, os faróis, né? Farol baixo ali, com um farol de neblina na parte inferior, né? Daqui a pouco no fim do vídeo eu saio e mostro o DRL para vocês conferirem. Mas de toda forma eu acho bastante bonito, né, essa assinatura que a Fiat vem colocando nos seus novos modelos, né? Ó, o carro ficou bastante bonito, de fato, né? Um carro legal, um carro família, muito interessante isso. Bom, vamos desligar aqui. Vamos só deixar as luzes de posição acesas, justamente para vocês conferirem, né, a assinatura do carro, porque na parte traseira nós temos este visual. Então essa assinatura em LED aqui, com luz de seta, luz de ré e luz de freio também, ó, tudo em LED, ponto bastante interessante. Aqui é o único ponto, né, luz amarelinha, né, e nomenclatura ímpetus turbo 200, porque são 20 kg de torque máximo, com a nomenclatura Fastback prateada, e aqui sensorcionamento traseiro, né, um difusorzinho. Então mostrando para vocês aí, ficando bem, ó, de traseira, né? Vocês conseguem notar, né? Muita gente fala que lembra o BMW X4, né? Não tem como, mas de fato lembra mesmo, né? Principalmente essa assinatura de lanterna e essa parte inferior aqui do para-choque lembra muito o conceito do carro, né? E aqui o que acontece, por uma questão de aerodinâmica, né? Eles colocaram esses dois detalhes aqui na parte do porta-malas, que por sinal ele é bem grande, pessoal. Estamos falando aí de um porta-malas com mais de 500 litros, são 515 litros de compartimento, olha só o espaço. Para viajar em família, acho que não tem o que falar, é um dos melhores porta-malas se você quiser viajar em família. Cabe bagagem para todo mundo de fato. Olha o tamanho desse porta-malas, é impressionante, né? O porta-malas impressiona aqui no Fastback, com step temporário, né? Então aí, ó, mais uns pontos para vocês conhecerem. Eu acho que não tenho o que falar com relação ao espaço de porta-malas, é invejável. Gostei bastante desse sistema aqui, ó, que a Fiat fez, né? Então é um basculante, né, bem rígido, muito legal. Ele só poderia ficar fixo aqui, né, ó, pra ele não ficar dançando, tá vendo, ó? Ele poderia ter um dente ali para bater e ficar fixo de fato, né? Tá vendo, ó? Esse lado aqui até que tem, mas desse, ó, eu acho que já quebraram, tá vendo? Então aí, para vocês conhecerem. E fechando, ó, nós temos um easter egg aqui, né, ó, tá vendo? Malas, guarda-sol, prancha de surf, enfim, tudo que tem direito. Só achei o porta-malas pesado, tá? Para baixar, para ser bem sincero. O porta-malas não é dos mais leves, não. A lata é muito grande, a porta é muito grande, né? Então isso prejudica bastante. E me digam aí, o que vocês estão achando do Fastback? Porta-malas realmente é invejável? Melhor até do que um Volkswagen Taos. Não estou nem falando em proposta de carroceria, mas do Taos, que tem um porta-malas também bem grande. Aqui impressiona, né? Sem sombra de dúvidas, impressiona o porta-malas aqui do Fastback. Vamos lá, parte traseira, vamos começar para o interior do carro agora. Nesta versão Impetus nós temos esse acabamento em material macio na porta traseira, vidro elétrico automático em todas as portas, maçaneta prateada com detalhe todo preto aqui, né? Bancos revestidos em couro com apoio de cabeça, cinto de 3 pontos para todos os ocupantes com Isofix. Então aqui os pontos, né? Bancos bipartidos, ponto interessante, tomada USB com saída de ar ali traseira. E o que acontece, pessoal? Esse carro tem o mesmo entre-eixo do Argo, por exemplo. Então você tem aqui um espaço ok, né? Eu tenho 1,75 m, me sobra aqui, ó, 4 dedos na risca, tá vendo, ó? Pra gente não bater a cabeça. Mas o que acontece? Quando a gente fecha a porta aqui, ó, a gente tá muito pra cima, né? Não sei se vocês estão conseguindo entender, ó, eu tô muito pra cima. Então a gente tem que abaixar um pouquinho, às vezes, para querer olhar alguma coisa, né? Então isso incomoda um pouquinho no dia a dia, para ser bem sincero, tá? Por conta dessa carroceria
Coupé aqui, né, a gente tem esse caimento um pouquinho maior, né? Aqui, ó, tá vendo? Ó? Então, ó, tá vendo? Estranho, né? Teto com forração preta, iluminação em LED amarela aqui na parte interna. Então aí para vocês conhecerem um pouco mais do carro. E vamos aqui para a parte dianteira dele, certo? Então vamos lá. Na parte dianteira nós temos esse acabamento aqui, ó, em couro. Vidro elétrico automático em todas as portas, com ajuste do retrovisor aqui também posicionado. Deixa eu só desligar ele aqui que ele está acusando sensores. Maçaneta prateadinha com esse detalhe prata que combina aqui com a parte interna. E um detalhezinho aqui também, ó, que é o mapa da Itália, tá, pessoal? Bom, bancos aí revestidos em couro, mostrando para vocês com ajuste de altura manual. Nomenclatura Fiat ali bastante bonitinha também. E aqui um pouco do console para vocês conhecerem. Sentando aqui, o que acontece, pessoal? A gente nota que, de fato, a Fiat quis dar uma impressão de SUV para o carro. Então você tem uma posição mais alta, né? Você percebe mais capô, o capô é elevado também para dar essa impressão. Então, assim, apesar de usar a mesma base do Argo, né, principalmente, você aqui se sente num carro maior, num carro mais alto. Mesmo, mais ou menos como a Fiat fez com a Strada também, né? Deu uma impressão de quase touro para ela. Então a Fiat sabe dar essas ilusões de ótica, né, impressões, né, do carro de uma forma bem interessante. E agora eu quero mostrar para vocês o que vem nessa versão Impetus aqui, topo de linha do carro. Vamos lá. Então aqui na parte interna, a chave, ela tem partida remota, tá, pessoal? Ponto importante, esqueci de falar para vocês, mas tem aqui. Então a chave com o símbolo da Fiat, a gente pode colocar ela posicionada aqui, ó, dessa forma. Partida por botão. Então nós temos a apresentação ali, uma outra apresentação aqui também, né? Ó. Então aí, para vocês conhecerem. Volante com direção elétrica, base levemente achatada, com ajuste de altura e profundidade. Pedal shifts, função Sport no câmbio. Limitador de velocidade com piloto automático fica posicionado aqui. Comandos de áudio, né, e troca de mídia ficam posicionados escondidos aqui atrás do volante. Pedal shift, simulação, né, do CVT aqui de 7 velocidades, né? Então aqui dessa forma. E por aqui a gente manuseia este painel de instrumentos e atendimento de chamadas. Nessa região, acendimento automático dos faróis. Se a gente empurra, a gente tem o farol alto automático. Então, ó, tá vendo aqui que tá no farol baixo? Quando a gente empurra, ó, ele fica farol alto. Se a gente deixar no alto, tá vendo que ele apaga tudo. Então à noite ele acende ali o farol alto automático, né? Ele não fica esse farol alto aqui funcionando azul, ele fica um verde escrito alto. Né? Então, só para vocês aí entenderem como que funciona. Já o painel de instrumentos, ele é todo em TFT, só essas partes laterais aí são físicas. E aqui nós temos algumas outras informações, né? Você troca por um econômetro ou só um velocímetro digital. E quando a gente aperta a função Sport, ele muda a grafia dessa forma aí que vocês estão visualizando. Consumo de 6,6 km por litro com etanol, tá? Então aí para vocês terem uma ideia. E por aqui a gente muda, temos outras informações também de consumo. Né? Então aí para vocês conhecerem que parte do carro, né? Pressão de turbina, força G, conta giro, potência de acelerador, né? Ponto interessante. E aqui algumas outras informações como alerta de velocidade e configurações do painel que você pode customizar também da maneira que você achar melhor. Aqui sempre fica o sensor de faixa, né? Ele também tem assistente de pré-colisão e tudo mais, então ele atua com frenagem autônoma. Então é para vocês conhecerem. O console é todo em plástico duro, tá? Não tem nada de material macio no console. Esse detalhezinho acompanha, né, a saída de ar aqui na central multimídia. Acho de muito bom gosto esse detalhe que a Fiat fez. Com esse detalhe prateadinho aqui, né? Então aí um prata, um alumínio escovado, né? Imita um pouco da parte externa do carro dessa forma. E aqui nós temos freio de mão eletrônico com auto-hold, porta-copos, que você pode arrancar isso daqui e vira um baúzão, que serve para nada. Mas enfim, né, tá aí. O apoio de braço aqui é corrediço e um baúzinho lá na parte inferior. E aqui é um porta-lenço, tá vendo? Então, cuidadinhos aí. Aqui nós temos um carregador sem fio, tomada tipo C e outra USB normal, com espelhamento para Apple CarPlay e Android Auto, ambos sem fio também, tá? Você pode escolher das duas funções. E aqui comandos, né, de volume, controle de tração e estabilidade, né, fica posicionado aqui o TC+, assistente de faixa, sensor dianteiro e traseiro e detalhes do alto do ar-condicionado, trancamento das portas. Esse comando é um comando híbrido. Quando ele está com essas duas cores, quer dizer que ele está funcionando temperatura, tá vendo? Então ele funciona temperatura. Quando a gente aperta e ele fica branco, ele funciona força de ventilação, tá? Então é um comando duplo que eu acho de extremo bom gosto, para ser bem sincero. E ele não precisa estar nessa tela, tá? Você pode estar usando aqui, por exemplo, né? E aí, ó, você consegue se basear por aqui, ó. Então, ó, temperatura, né? Ó, ele aparece um pop-up, tá vendo? Ou força de vento, né? Ele vai aparecer assim
para qualquer função, tá? Então só para vocês aí conhecerem alguns detalhes. Outro ponto importante que eu acho legal no Fastback, nos modelos da Fiat com essa tela de 10 polegadas, é o GPS embutido, que tem avisos de radares também, uma série de coisas. Acho muito interessante, comandos por voz bem inteligentes também. E aqui em configurações do veículo você customiza aí da maneira que você achar melhor, né? Travadas portas, partida remota e uma série de coisas. Retrovisor é fotocrômico, como eu falei para vocês, a iluminação aqui é amarela, porta-luvas com amortecedor e iluminação, acho um ponto extremamente importante também em contar para vocês. E partida por botão fica posicionada ali, né? Bom, eu acho que eu mostrei tudo que precisava para vocês aqui com relação ao Fastback. A única coisa que eu acho que ele deveria ter, sensor de ponto cego, tá? Ele não tem, e eu acho que é uma das coisas que a Fiat poderia colocar, quem sabe, né? Colocar aí num futuro próximo, né? Um detalhe aí de sensor de ponto cego. Bom, aqui ó, o DRL do carro. Então aí ó, vocês conseguem notar, né? O DRL do modelo. Então ficando bem de frente com ele, ó. Todo o visual aí do Fiat Fastback para vocês conferirem aí como que é este detalhe da iluminação externa. Lembrando, pessoal, que a gente está falando de um carro de 145 mil reais. E aí, 1.0, hein? 145 mil. Vale ou não vale? Comentem aí, quero saber de vocês. Agora a gente vai para o nosso teste instrumentado, onde eu vou contar para vocês aí como que ele saiu em 0 a 100, frenagem e retomada, que nas impressões sem número, o carro parece mais interessante do que 1.3. Vamos ver? Se inscreva no canal, deixa o like e confira agora nosso teste instrumentado do Fiat Fastback. Muito bem, pessoal, vamos aos números aqui com o Fastback 1.0 ímpetus. O chão tá úmido, mas vamos ver aí como que ele vai fazer essas frenagens de 60 a 0 agora, sobretudo, né? Então vamos lá, vamos chegar aqui aos 60 km por hora e chegar no nosso trecho plano. Então vamos lá, 3, 2, 1 e freamos. Olha, freou em menos de 2 segundos, o que é um ponto muito importante, com 15 metros de frenagem. Para um carro num ambiente com chão úmido, né, praticamente molhado, 15 metros foi super bem, sinal que ele frearia aí tranquilamente entre 13 e 14 metros, né, num ambiente seco. Então se saiu super bem aqui nas frenagens, né, com relação a de 60 a 0. Vamos fazer um de 100 a 0. Se frear abaixo dos 40, mesmo num ambiente como esse, é muito bom. Vamos então colocar o carro aqui a 100 km por hora para a gente fazer a nossa frenagem de 100 a 0. Então vamos lá. Já está chegando aos 100 km por hora. 3, 2, 1, freamos. Olha, parece que parou bem, um pouco mais de 3 segundos, com 45 metros de frenagem na chuva. Pois é, eu esperava que fosse até um pouquinho menos, mas freou aí na casa dos 45 metros, né, aqui, o Fiat Fastback. Bom, vamos fazer a retomada agora de 60 até 120 e vamos ver aí como que ele vai se comportar neste 1.0 turbo. Bora então para a retomada, pessoal, de 60 a 120, já vou manter aqui, ó, 3, 2, 1, opa, já diminui um pouquinho. Agora, CVT demorou, né, para encontrar uma relação aí boa, mas ó, agora vai bater os 90, 100, olha, vai rápido, em 110 e agora os 120 km por hora. Olha aí que números interessantes, né? Estamos falando aí de 60 a 100 em 5.7, um bom número, e de 80 a 120 em 7.2 segundos. Gostei bastante. É uma relação que empolga sobre tudo. É um número aí de 0 a 100, bem, aliás, de retomada, bem interessante. Gostei aí dos números do Fastback 1.0. Esse CVT é muito bem escalonado. Que por sinal a Fiat fala que é de 9.4 segundos o 0 a 100, e é isso que a gente vai descobrir agora. Vamos colocar no modo Sport e já vamos ver aí como que ele vai se sair. Bora lá então, pessoal, para o nosso 0 a 100 aqui com o Fastback 1.0. Vamos lá. 5, 4, 3, 2, 1. Saímos. Olha, ele não joga uma rotação, né, por conta aí do CVT, mas olha como ele embala bem, né? 0 a 100 aí chegando já em exatos 8.9 segundos de 0 a 100. Olha como vai bem o Fiat Fastback 1.0. Praticamente o mesmo 0 a 100 da versão 1.3. Que impressionante, pessoal, que impressionante. Bom, agora eu vou contar para vocês o que eu achei do carro. Bom, pessoal, com relação à condução aqui com o Fiat Fastback 1.0, o que eu pude perceber é que os números comprovaram o meu achismo, a minha percepção,
de que esse carro é tão bem equilibrado ou até melhor do que a versão 1.0. Aliás, 1.3, né? Essa versão 1.0 é bem melhor do que a 1.3 Turbo. Agora, como isso acontece, né? O porquê que o simples motor 1.0 acaba sendo bem melhor comparado ao motor 1.3. Simples, pessoal. Relação de transmissão. Lá nós temos um câmbio automático, né, com conversor de torque, enquanto aqui nós temos um CVT que simula algumas marchas. A questão é que esse CVT ele é muito mais bem calibrado do que esse 1.3, né, do que o câmbio de 6 marchas. Porque lá o conversor de torque ele acaba trabalhando de uma forma que ele joga muita rotação e aproveita pouco desse torque em baixa, né, que impulsiona o carro. Coisa que este motor aqui, este conjunto 1.0 CVT, trabalha bem melhor. A relação do CVT trabalha no torque, é uma coisa bem diferente e super positiva. Você percebe o carro atuar mais no torque, sofrer muito menos para acelerar, e com isso você tem um carro mais ágil, mais esperto, igual agora, ó, um pouquinho de pé no acelerador, ó, ele já joga ali 3.000 giros, já chega nas 4.000 rotações e automaticamente ele alivia, simulando marchas e aproveitando o torque. Então assim, a gente percebe que esse motor é muito mais disposto do que o 1.3. Impressionante, mas é a verdade, tá aí os números. Esse carro anda tão bem quanto o motor 1.3 da Fiat. E com isso o que acontece? Você tem um melhor consumo de combustível, estamos falando aí de uma média de 6 km por litro com etanol, e mais ou menos 10, 11 km por litro na estrada, né, com o mesmo combustível. Mas a gente percebe o carro mais leve, mais gostoso de dirigir, uma suspensão mais bem calibrada. Lá você tem que ter um carro um pouquinho mais firme. Por quê? Logicamente a gente está falando que até 100 km por hora, uma retomada de 80 a 120, ele se comporta, né, tão bem quanto 1.3, mas a gente não pode negar que para quem vai andar acima dessa velocidade, obviamente que o conjunto 1.3 se sobressai. Você vai ter mais velocidade final e uma série de coisas em altas rotações, coisa que este modelo aqui não tem. O que acontece é que o câmbio CVT, ó, é muito bem trabalhado e escalonado para fazer o carro ter muito fôlego em baixas rotações, e isso ajuda consideravelmente no comportamento do carro. Então a gente percebe exatamente nessas maneiras, ó, por exemplo, que ele se situa muito bem, tanto quanto, né, o motor 1.3, né, no caso aqui deste modelo. Gostei bastante deste comportamento do carro em si. Bom, pessoal, falando sobre o conjunto de suspensão, como eu falei para vocês, é um carro que absorve bem os buracos, ele é muito bom em curvas, é um carro que responde muito bem. A gente falando de um carro com pneus um pouquinho mais largos, né, comparado aos outros modelos padrão da Fiat, né, e uma série de coisas que faz com que esse carro tenha, né, uma performance melhor, e de fato é. Logicamente que a gente percebe, né, os pneus mais estreitos pelo estilo de carroceria do carro. Merecia de fato um pneu até um pouquinho mais largo para fazer um pouco deste visual dele. Mas acontece que isso a Fiat vai deixar para a versão Abarth do carro de fato, que aí vai ganhar uma relação de transmissão mais esperta, mais esportiva, pneus mais largos e uma série de coisas. Mas aqui de fato o Fastback 1.0 ele atende bem, muito bem, aquela família que não tem nenhuma pretensão de correr com o carro, simplesmente quer um carro espertinho para você fazer algumas viagens, e isso sem sombra de dúvidas o Fastback 1.0 Impetus atende muito bem. Sobra espaço de porta-malas para 4 pessoas, o espaço atrás vai bem, né? Logicamente pessoas mais altas vão sofrer um pouquinho com relação à altura no teto, mas com relação a espaço de joelhos, essas coisas, não prejudica nada aí na realidade. O carro realmente tem um espaço bem considerável para você fazer uma viagem de 4 pessoas, né? Sobretudo com espaço para porta-malas, que é o que chama bastante atenção. E como vocês viram no vídeo detalhes, é o carro bastante completo também com relação a equipamentos de itens de série, né? Já que não há opcionais aqui praticamente para o Fastback Impetus, né? Que vocês estão vendo aqui no nosso vídeo. Bom, como eu falei para vocês, é um modelo de R$145 mil. Vale a pena ou não? É isso que eu quero saber de vocês. Na minha opinião, comparado aí a um Volkswagen Nivus, logicamente está falando de uma condução de um carro alemão, de uma construção de carro alemão que acaba sendo superior a este daqui, mas no custo-benefício, hoje, eu acho que o Fastback acaba se sobressaindo comparado ao Volkswagen Nivus. Mas quero saber de vocês aí o que vale a pena ou não entre os dois carros. Então se inscreva aqui no canal, deixe o like no vídeo e até o próximo vídeo aqui do Falando de Carro.